o que é importante nesse momento considerar é que, no nível internacional, estamos assim sendo avassalados, né? Atingidos por uma epidemia globalizada e que está fazendo com que em todos os países, e eu estudo particularmente o Japão, o Brasil e a França, nesses três países a epidemia está avassalando, né? Trazendo grandes transformações no trabalho das pessoas, porque o trabalho acaba sendo modificado durante a pandemia. Pode-se dizer que muitos ficaram confinados, mas muitos trabalhadores não podiam ficar confinados porque eles estavam sendo solicitados para fazer cuidado, né? Cuidado no sentido de care e de cure, no sentido tanto terapêutico, de cuidar das pessoas doentes, quanto de ter uma relação com elas e fazer com que elas recubram a sua saúde, a sua relação com as pessoas, etc. Então, todos os trabalhadores, enfermeiras, médicos, auxiliares de enfermagem, cuidadoras, em todos os países que eu estudo, e também os que não estudo, como por exemplo a Espanha, elas acabaram sendo solicitadas a sair das suas casas todo dia. Meu filho, por exemplo, trabalha no hospital, no setor administrativo, ele nunca ficou confinado, ele foi todos os dias trabalhar e tinha essa licença que tinha que mostrar para a polícia na rua, etc., dizendo que ele trabalhava no hospital e, portanto, não podia ficar confinado como as outras pessoas. E, então, houve esses trabalhadores do setor de saúde que, em todos os países, saíram das suas casas e não ficaram confinados, e também aqueles trabalhadores que se chamavam trabalhadores essenciais, que fizeram com que a gente pudesse ficar confinados. Isto é, os entregadores, o de aplicativos, as pessoas que cuidam de limpeza das ruas, dos lugares públicos, os lixeiros, as pessoas que trabalham com todos os supermercados, as lojas de alimentação, etc., eles não puderam ficar confinados como os outros trabalhadores e eles tiveram que ficar cuidando, digamos, de tudo que tornasse possível o confinamento, o nosso confinamento, nós que ficamos em casa. Portanto, com distância física, etc. E esses trabalhadores essenciais, assim como as trabalhadoras do setor da saúde, eu digo as trabalhadoras no feminino porque mais de 90% são mulheres aqui na França, e também acho que pode-se dizer que acontece a mesma coisa em praticamente todos os outros países, são as mulheres que são centralmente as que trabalham para manter a saúde e para trabalhar com cuidado das pessoas e, portanto, pode-se dizer que essas mulheres elas se comportaram de maneira extremamente presente durante todo esse período da pandemia e o que é triste é que há pouco reconhecimento do trabalho que elas realizam, elas trabalham com más condições de trabalho, elas trabalham com um salário bastante precário e, mesmo com todo esse risco que elas têm de ficarem também contaminadas, de contaminarem as suas famílias, elas, pelo dever que elas sentiam de trabalhar, continuaram realizando o seu trabalho e em condições salariais, em condições de reconhecimento simbólico, material, etc., muito precários. Tanto que, por exemplo, no Japão, as enfermeiras tanto começaram a se demitir individualmente, ou então coletivamente. Houve grupos de 400 enfermeiras que se demitiram coletivamente porque consideraram que não tinham condições sanitárias eficazes para continuar trabalhando e que o salário delas
não compensava esse risco que elas estavam sofrendo. Eu acho que na França houve mais do que uma demissão, porque elas começaram a manifestar, a fazer grandes manifestações em maio, em junho, aqui em Paris e fora de Paris, pedindo um maior reconhecimento salarial, pedindo que não dessem apenas prêmios pontuais ou medalhas, como o Macron chegou a oferecer, mas que elas queriam que o salário delas fosse aumentado, e pode-se dizer que na França o salário das enfermeiras é o salário mais baixo de toda a Europa. Então, elas queriam um aumento de salário para poder continuar realizando esse trabalho, e também pediam que o hospital público tivesse melhores condições, que houvesse políticas públicas que tornassem maiores o número de leitos de hospital, que houvesse recrutamento de auxiliares de enfermagem, de mais enfermeiras, etc., porque o pessoal hospitalar tinha uma intensificação do trabalho muito grande, dada a falta de mão de obra suficiente nesses hospitais. Então, essa reivindicação ela não foi atendida completamente, porque elas pediram 300 e poucos euros por pessoa de aumento salarial, e elas conseguiram 185 euros dividido em duas parcelas, uma no fim deste ano e outra no começo do ano que vem. Ora, a epidemia recomeçou na França, tudo está recomeçando e o estresse também está recomeçando, e elas, na realidade, ainda não receberam absolutamente nada, porque esse aumento vai vir no fim desse ano e no começo do ano que vem. Mas houve um aumento salarial, coisa que não aconteceu no Japão. Também pode-se dizer que as pessoas aqui elas conseguiram também um reconhecimento, quer dizer, houve aplausos, como houve no Brasil, etc., em relação às trabalhadoras na área de cuidado, por elas estarem fazendo todo esse trabalho em condições difíceis. E elas, por exemplo, em termos de políticas públicas, o governo autorizou que creches e escolas ficassem abertas para os filhos dos trabalhadores que trabalhavam em hospital e para os que trabalhavam em trabalhos essenciais. Enquanto que, no caso do Japão, por exemplo, não houve essa possibilidade, e então as mulheres que tinham filhos pequenos não podiam mais trabalhar, tinham que ficar em casa, e as mães solteiras que não tinham outra renda senão a delas, acabaram não podendo nem comprar comida para os filhos, etc., dada a situação em que elas não tinham possibilidade de deixar os filhos nas escolas e nas creches, etc., como houve possibilidade aqui no caso da França. Eu vou terminar, porque já estou praticamente nos últimos minutos, nos últimos 5, 6 minutos, dizendo que houve uma grande mudança dos políticos em relação à questão do cuidado, porque em 2010, quando a Martine Aubry, que era uma política do Partido Socialista, que começou a falar em sociedade do cuidado, os políticos ficaram todos dizendo: não, nada disso, nós não queremos saber de cuidado, nós somos autônomos, nós somos independentes, nós não somos vulneráveis, e você quer nos apresentar como pessoas frágeis. Ora, hoje a situação mudou radicalmente, porque todos veem que eles são vulneráveis, e há uma interdependência entre as pessoas por causa dessa vulnerabilidade. Então, o próprio Macron, em abril, quando ele falou na televisão pedindo para aumentar o tempo de confinamento, ele foi dizer que provavelmente eles tinham se esquecido, mas que somos todos vulneráveis e precisamos cuidar um dos outros. E, antigamente, os políticos, ainda mais os homens brancos, na força da idade, ricos, como é o caso do Macron, nunca teriam dito que ele era uma pessoa vulnerável, como acabou dizendo nessa intervenção na televisão no mês de abril.
Então, acho que é muito importante que há uma mudança na maneira de ver a questão do cuidado, considerando-se que cuidado é algo que é, todas as pessoas têm relação com o cuidado, todas as pessoas são vulneráveis, não existe uma pessoa que é autônoma completamente, os autônomos são autônomos porque tem pessoas que cuidam deles em algum momento das suas vidas e que todos nós somos vulneráveis em algum momento de nossas vidas e, portanto, não se pode falar em autonomia das pessoas e o que tem que se ver é como é que todos podem contribuir com cuidado, porque se todos somos vulneráveis, todos deveriam fazer cuidado e não apenas as mulheres, pobres, negras e pardas, como é o que acaba acontecendo em países como o Brasil ou como a França, onde há uma grande porcentagem de mulheres que são negras ou pardas e que são pobres e que estão nesse trabalho do cuidado. Então, acho que é importante que, do ponto de vista mais geral, mais teórico, a gente leve em conta essa questão, essa possibilidade de que existe de uma mudança no ângulo de visão. Então, por exemplo, uma cientista política como a Joan Tronto, que é muito conhecida nessa área de trabalho de cuidado e da questão da sociedade de cuidado, a Joan Tronto vai dizer que a centralidade do cuidado na nossa sociedade tem que ser reconhecido e parece que, pela primeira vez, depois de anos e anos, a questão do cuidado está aparecendo como alguma coisa central, coisa que até hoje não tinha aparecido de tal maneira. Só que será que as políticas públicas estão seguindo essa ideia de que o cuidado é central? A gente pode ter dúvidas, né, em relação ao que está acontecendo em vários lugares e em várias situações. Por exemplo, as IUP, né, as instituições de longa permanência de idosos, a gente viu que em todos os países foi um lugar onde a contaminação pelo Covid foi a mais extensa, a mais mortífera, né? Houve na França, por exemplo, a metade das pessoas que morreram do Covid eram pessoas que estavam em instituições de longa permanência para idosos, que aqui chama EPAD, Établissement pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes. E a gente pode dizer que a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, a mesma coisa aconteceu na Inglaterra, a mesma coisa aconteceu na Itália e na Espanha, onde houve um enorme contingente de pessoas que faleceram porque eram idosos, porque estavam todos aglutinados, porque era muito difícil separá-los e torná-los realmente isolados do resto do ambiente, sem falar nos próprios trabalhadores dessas instituições, que houve um grande número de pessoas que foram, de trabalhadoras nessas instituições que foram contaminadas. Isso sem falar, e acho que eu termino aqui, das cuidadoras domiciliares, que ainda é uma situação pior, porque elas não estão acobertadas por uma série de políticas de organizações sindicais, etc. E, por exemplo, aqui na França, o governo considerou que não eram prioritárias para comprar máscara, no momento inicial, em fevereiro, março, onde havia poucas máscaras e não dava para qualquer pessoa comprar máscara. Então, o governo já disse que lançou um decreto que as trabalhadoras domiciliares não tinham essa prioridade para comprar máscaras. Então, elas iam para a farmácia dizia, não, nós temos ordens para não vender máscara para cuidadoras domiciliares, só para o pessoal hospitalar. Então, isso fez com que houvesse um grande risco assumido pelas trabalhadoras domiciliares, e vocês sabem que sem as trabalhadoras domiciliares, como é que os idosos vão sobreviver, né? Os idosos que estão sozinhos.
Não sei se vocês sabem que no Japão, nos anos 60, 90% dos idosos viviam com as suas famílias. Hoje em dia, dados de 2017, apenas 30% dos idosos moram com as suas famílias. Isso significa que muitos idosos moram sozinhos. E esses que moram sozinhos, para fazer as suas necessidades, para se alimentar, para se vestir, para tudo, eles têm necessidade dos, idosos, dos cuidadores domiciliares, e esses cuidadores domiciliares eles nem sempre têm os equipamentos de proteção individual e tudo o que é necessário para eles poderem cuidar das pessoas idosas. Eu fico por aqui e fico à espera da nossa discussão. Obrigada. Obrigado, Helena. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Helena Hirata, professora Helena, que é diretora de pesquisa emérita do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e é também pesquisadora colaboradora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Sociologia, Ciências e Letras da USP. Helena, um prazer estar aqui com você hoje e para discutir um tema tão interessante que é o panorama internacional do cuidado. Então, você, como uma pessoa que tem grande experiência, né, no que está acontecendo pelo mundo em relação à questão do cuidado, vai trazer uma grande contribuição para nós, né, nessa discussão tão importante e para a gente fazer um paralelo, né, do que está acontecendo pelo mundo e qual a nossa situação aqui no Brasil. Eu Sim. passo a palavra para a Ieda começar essa discussão. Ieda. Helena, corroborando com o que o Carlos disse, é um prazer enorme ter você aqui hoje, poder conversar com você, poder discutir com você essas questões e principalmente contando com a sua experiência analítica, inclusive internacional e comparativa em relação ao cuidado. Você deu uma pincelada, você falou bem a questão da pandemia, me surpreendeu essa história das máscaras, eu não sabia disso, isso realmente foi uma informação surpreendente para mim, vindo de um país de primeiro mundo, como a França, inclusive, né? Aí nós ficamos bastante surpresos com isso. Mas, antes disso, acho que até para estimular esse nosso debate, considerando a sua experiência internacional, no sentido de comparar as relações de cuidado internacionais, e como você mesma pincelou, que o cuidado hoje tende a ser um eixo central das políticas de atenção à saúde, como você definiria essa evolução do cuidado? Então, o que seria cuidado antes, como ele passou por essa transformação, e de que, quando a gente fala de cuidado hoje, né, quando falamos de cuidado hoje, do que é que estamos falando? Para que as pessoas que nos escutam compreendam a dimensão do que é que nós estamos querendo abordar. E, em seguida, colaborando com isso, nessa sua experiência enorme e fantástica de pesquisa, como é que você vê a questão das desigualdades e do cuidado? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sim, eu vou começar com a segunda questão das desigualdades, porque me permite falar de um livro que a Marília disse que seria um pouco o ponto de partida do que eu poderia eventualmente desenvolver nessa nossa discussão, Isso. que é um livro que saiu pela editora Medifé, de Buenos Aires, que chama El Trabajo del Cuidado, o trabalho de cuidado, mirando as experiências, olhando as experiências da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia e do Uruguai. E são casos bastante diferentes, mas onde há um traço comum. O traço comum é a desigualdade. É a grande desigualdade social, uma grande desigualdade econômica, grande desigualdade que, evidentemente, se reflete também no plano sanitário, como a gente está vendo hoje, e esses países eles são bastante diferentes porque justamente a questão do cuidado, que é a primeira questão que você colocou, ela é vista de maneira diferente em cada um desses países e onde há um tratamento da questão muito diferente de país a país. Claro que quando a gente fala de cuidado, a gente está pensando na maneira como há uma relação interindividual
entre dois seres, em que há uma possibilidade de melhorar a situação, de manter uma situação a melhor possível da pessoa, que pode ser, no trabalho de cuidado falado, dito de maneira geral, não só um idoso, mas também uma criança, ou também um deficiente físico ou mental, ou um doente. Todas essas pessoas requerem cuidado porque elas são, de uma maneira ou de outra, dependentes. É claro que há uma controvérsia teórica bastante importante sobre o que é cuidado e o que não é cuidado, e nessa controvérsia há também até a ideia de que as acompanhantes de pessoas que vão em bar e que precisam de cuidados femininos, elas também estão solicitando cuidado, e o trabalho de cuidado abarca também essas pessoas. É uma discussão, é uma controvérsia, né, na qual eu me situo claramente dizendo que, para mim, não é uma cuidadora, uma acompanhante de bar que faz com que esses homens japoneses, por exemplo, se sintam bem junto a elas, porque essas mulheres são, em geral, por exemplo, de nacionalidade filipina, são imigrantes, e elas têm uma relação imperialista, né, onde os homens dominam economicamente, dominam financeiramente, dominam em termos nacionais, né, essas Filipinas que estão fazendo o trabalho de cuidado como uma forma de sobrevivência. Então, eu acho que há uma discussão teórica bastante importante a ter, inclusive, por exemplo, a ideia de que os animais e o planeta devem ser cuidados. Então, cuidar dos animais para que eles não sofram quando eles são degolados, mortos, para a carne poder servir aos humanos, é também uma forma de fazer cuidado com os animais, com os planetas, com os seres vivos, etc. Então, é uma extensão, digamos, bastante ampla do termo cuidado. Então, isso acho que é uma controvérsia que a gente tem que ter sempre no nosso horizonte, mas é claro que, de uma maneira mais estrita, me parece que a questão da dependência é central, a relação de dependência, o fato da pessoa ser dependente e necessitar de cuidados, e aí, claro que as crianças e os idosos, os doentes, as pessoas deficientes físicas e mentais acabam ficando centrais na nossa visão do que é a necessidade de cuidado, e também em termos de políticas públicas, né? Eu não acho que nas políticas públicas o governo deva deixar ou colocar uma parcela importante dos seus recursos para essas acompanhantes de Filipinas no Japão, ou para o trato dos animais nos abatedouros, etc., mas elas devem fazer o máximo para que haja um melhor atendimento das pessoas idosas, sobretudo, e eu acho que, para falar mais claramente do Brasil, e sobretudo que o Sérgio Pascoal está aqui presente, eu acho que programas como o PAI, o Programa de Acompanhamento de Idosos, que é exemplar, ele poderia ser muito mais difundido se houvesse uma política pública eficaz no Brasil em relação aos idosos. E eu acho que muitas coisas que poderiam ser feitas dependem realmente de uma política pública que contemple realmente as necessidades dos idosos. Eu acho que, se a gente pensar na França e no Japão, nós temos duas políticas bastante importantes. No Japão, é o Long Term Care Insurance, é um seguro para o cuidado de longa duração. É um tipo de política que permite
cuidar das pessoas que têm mais de 65 anos e que têm dependências, e com esse long-term care insurance, ele é alimentado por um imposto obrigatório que todas as pessoas com mais de 40 anos precisam dar. Não é muito dinheiro, quer dizer, acho que deve ser uns $40 por pessoa por mês, e esse dinheiro vai acumulando, e depois dos 60, 65 anos, todo mundo tem direito a receber o benefício desse seguro de cuidado, care insurance, e esse seguro de cuidado faz com que as pessoas, por exemplo, possam estar numa instituição, no IUP, com 90% do ônus financeiro coberto pelo governo e 10% coberto pela pessoa, pela família da pessoa. Então, o grosso do ônus de cuidado acaba sendo arcado pelo governo. E eu acho que esse Long Term Care Insurance, que começou em 2000 no Japão, é muito importante para fazer com que os idosos se sintam menos inseguros, digamos, de envelhecer e de necessitar de cuidados. No caso da França, existe o APA, que é uma alocação personnalisée d'autonomie, uma alocação personalizada de autonomia, que é também similar ao Long Term Care Insurance do Japão, e permite com que as pessoas sejam remuneradas, que possam desfrutar dessa alocação personalizada no momento em que tem mais de 65 anos, porque vocês sabem que nos países desenvolvidos é 65 anos que é considerado idoso, e não 60 anos, como no caso dos países ditos em vias de desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, com 65 anos, elas podem desfrutar desse benefício. Claro que, tanto na França como também no Brasil, existe um certo tipo de escala de dependência, de 1 a 5, e segundo essa escala de dependência que a pessoa pode ou não ter mais ou menos direito a essa alocação. E claro que também depende de você ser ou não rico, de ter ou não uma aposentadoria confortável, ou não ter aposentadoria, nenhuma aposentadoria. Tudo isso influi, mas pode-se dizer que tanto o APA quanto o o Long Term Care Insurance, são políticas públicas que servem para fazer com que os trabalhadores e as trabalhadoras sintam-se mais seguras de que, quando envelhecerem, terão suporte governamental. Esse APA na França, inclusive, permite remunerar pessoas da família que cuidam de idosos na sua família, e claro que não todos os, por exemplo, irmão e irmã pode ser remunerado por esse APA, só não pode ser remunerado o cônjuge, provavelmente porque se considera que cônjuge tem dever moral de cuidar do seu cônjuge, do seu marido, da sua mulher. Mas fora esse laço de parentesco, todos os outros laços de parentesco podem ser considerados como podendo beneficiar de um salário que é claro que é um salário baixo, equivalente a salário mínimo, etc. Então, não é possível para qualquer pessoa com qualquer nível, digamos, socioeconômico, desfrutar apenas desse aporte, mas é um aporte. Não sei se cheguei a te responder. Com certeza, com certeza. Helena, em primeiro lugar, te agradecer já por essas palavras. Você é muito rápida, quer dizer, você não deu nem tempo do Carlos te apresentar, você foi começar a gravação e você, pá,
já falou, e nós não podemos dar o devido destaque a essa figura importantíssima na pesquisa do cuidar, que é Helena Hirata. Helena Hirata tem uma importância enorme na discussão sobre cuidar de idosos, mas o cuidar de idosos também é algo que Helena faz com uma pesquisa excelente, inclusive internacional. Helena, é um prazer estar aqui com você. E eu queria, antes de fazer a minha pergunta, não é, dizer, você até mencionou em parte, né, em 2013, convidado por ela e pela instituição da qual ela é presidente, faz parte, mais a SAGE, para participar, representando a Secretaria Municipal da Saúde da cidade de São Paulo, no colóquio internacional Teorias e Práticas do Cuidar, comparações internacionais, que foi em Paris, para apresentar algo que ela já falou, que é o Programa Acompanhante de Idosos, uma política pública de cuidado aqui da Prefeitura da cidade de São Paulo, mais especificamente da cidade de São Paulo, do SUS na cidade de São Paulo. E foi algo impressionante, e nesse tinha Brasil, Japão, França, todos discutindo as formas de cuidar e as comparações internacionais entre as formas de cuidar. O APA e o Long Term Care Insurance do Japão, o APA da França, foi muito discutido, foi uma experiência riquíssima de discussão, e lá eu nunca me esqueço a mesa que eu falei, que era Cuidar e Dependência, em que apresentei o programa Acompanhante de Idosos, mas eu não me esqueço nunca da apresentação do Mishiya, se não me engano, do Japão, que mostrava como que era cuidar de idoso dependente, inclusive com Alzheimer, numa instituição fantástica lá, que o Mishiya era o presidente, o gerente. Foi uma experiência riquíssima. Helena, então, você tem essa coisa da experiência das comparações internacionais, e a Ieda já disse, e você mesmo citou, né, que você lançou agora, este ano, um livro, né, e você falou, O Cuidado na América Latina, com esses 5 países aqui da região. Então, eu queria fazer 2 considerações para fazer a pergunta, né? Primeiro, evidente que o cuidar, e você já disse, é uma relação entre 2 pessoas. Isto é fundamental. Eu cuido de alguém, ou eu sou cuidado por alguém. Só que nessa relação não pode haver, como ela falou do japonês e a filipina, não pode haver uma posição de poder de um sobre o outro. O do cuidar é a realização das necessidades e desejos daquela pessoa que está sendo cuidada. É ela que tem de ser autônoma. Então, Helena, vendo a sua experiência internacional, Brasil, França, Japão e agora também a América Latina, eu gostaria de perguntar qual que se há muita diferença, sei que há, mas quais são as principais diferenças nessas regiões, nessas comparações internacionais, inclusive as principais diferenças para nós, aqui no Brasil, nos espelharmos nas boas experiências, nas que dão certo, né? E também afastarmos aquelas que não são muito certas, sabendo que na América Latina nós temos aí a questão da desigualdade que interfere muito na efetividade do cuidado. É isso, Helena. Muito obrigado por você estar aqui. Bom, eu queria agradecer o Sérgio Pascoal, porque sem ele eu também não teria conseguido conhecer a situação do país, do Brasil, tão bem quanto eu pude conhecer entrevistando ele há muito tempo atrás já, né?
deve ter sido quando eu comecei mesmo a trabalhar sobre cuidado, em 2010, 2009, 2010, 2011, Foi em e 2012 que nós... 2012. Então, foi há muito tempo atrás, já faz quase 10 anos, né? Porque já estamos em 2021, e essa experiência do pai realmente, para mim, foi uma descoberta, e foi muito interessante saber que poderia haver um grupo multidisciplinar, né, com tanta gente diferente, médicos, psicólogos, né, chofer, pessoal administrativo, 10 cuidadores, e acho que é uma experiência fantástica, pouco conhecida, que foi conhecida justamente nesse colóquio de 2013, porque ele nos falou, né, a todos os que estavam presentes, inclusive um médico geriatra que estava presente, que chama Alan Smag, que trabalha sobre essas questões da ética do cuidado e dos cuidadores aqui na França, e que ficou muito encantado em ouvi-lo, né? Eu acho que realmente é uma experiência que está sendo estudado atualmente, né? Nós tivemos uma colega, Ana Bárbara Araújo, que fez um doutorado sobre essa questão, que acompanhou e ficou também, fez uma apresentação muito bonita desse trabalho, que é um trabalho muito bonito e muito difícil de entender se a gente não entrevista as pessoas, né? Se não fala com as pessoas. Então, acho que realmente queria agradecer, né, publicamente, por ter me permitido conhecer essa experiência, e essa experiência que é tão importante no escasso número de políticas públicas existentes, e de maneira tão localizada, infelizmente, né? Porque se é localizado ao Brasil, é localizado à cidade de São Paulo, é muito local para, infelizmente, em relação à repercussão que ele pode ter em termos de cuidado, né, da saúde das pessoas. E eu acho que justamente esse grupo interdisciplinar e esse grupo coordenado de maneira vertical, digamos, ele é muito importante, porque justamente evita o que você acabou de dizer, que não deve existir entre duas pessoas, né, uma beneficiária do cuidado e outro que é o que aprovisiona esse cuidado, que é a questão do poder, né? Que é a relação de poder que não deve existir entre o cuidador e a pessoa cuidada, porque essa relação de poder, essa relação hierárquica, ela pode justamente impossibilitar uma real relação de cuidado, né? E eu acho que é interessante que todas as pessoas que nós entrevistamos, cuidadoras, nos diferentes países, salvo no Japão, aí acho que tem que discutir por quê, elas falam de amor, né? Na relação que é cuidar com amor, cuidar porque ama os idosos, etc. E a Pascale Molinier, que trabalha com a questão do cuidado, ela sempre diz: nós temos que ouvir as pessoas que falam, e elas que falam que amam os idosos. Então, a gente não pode dizer, não, tem que haver uma relação equidistante, distante das emoções, o cuidador tem que ser uma pessoa neutra, etc., porque essa neutralidade não existe na palavra das pessoas que cuidam. As pessoas que cuidam dizem que cuidam com amor. E isso eu vi tanto na França quanto no Brasil, não vi no Japão. No Japão, elas não falam de amor. E eu acho que a gente tem que pensar mesmo no que acontece nas relações sociais no Japão. No Japão, a gente não fala que ama, mesmo quando tem uma relação amorosa, né, entre um homem e uma mulher, ou entre duas mulheres, ou entre dois homens, não se fala em amor. Não se fala que eu amo você. Então, é claro que se você nem na sociedade, nas relações amorosas, se utiliza o termo amor, não vai se utilizar na relação de cuidado numa instituição ou num cuidado domiciliar. Então, eu acho que só dá para explicar assim,
questões societais mesmo, o não uso da palavra amor no caso do Japão, mas em todos os outros países, na Argentina, né, que a Natasha Bojogachiandia estuda as cuidadoras domiciliares, a Paloma Moré, que estuda na Espanha as cuidadoras em instituições, elas todas veem que o amor, o carinho, a emoção aparece de uma maneira muito central nessa relação de cuidado, e é uma maneira justamente de você ver que não existe o que o Sérgio Pascoal chama de a posição de poder, né? Essa posição de poder que contamina de maneira negativa, digamos, as relações entre as pessoas. E a outra questão que ele tinha colocado era sobre as diferenças entre os países, né? Sobre a América Latina, claro que há outros países e há outros países sobre os quais a gente quer trabalhar, sobretudo México, Equador, mas esses países eram os países em que nós já tínhamos relação com pessoas que trabalhavam com cuidado nesses países, como Chile, a Colômbia, etc. E me parece que uma grande diferença que a gente pode notar é entre o Uruguai e os demais países, porque o Uruguai tem políticas públicas muito importantes sobre cuidado e provavelmente para isso contribuiu o fato de que há feministas e pesquisadoras sobre cuidado que tiveram uma influência direta no governo uruguaio para a implantação de uma política pública diretamente relacionado ao cuidado e que eles chamam de SNIC, Sistema Nacional Integrado de Cuidados. O SNIC, o SNIC, ele é um sistema que serve para cuidado de toda a população em todos os níveis, cuidado de crianças, cuidado de idosos, etc. E ele é dotado financeiramente e há, portanto, da parte do governo, uma atenção central à questão do cuidado que se reflete na própria elaboração das suas leis e das suas políticas sociais. Então, acho que o nível de política social de cada país é muito importante para pensar as diferenças, as desigualdades entre os países, e creio que claro, é importante a gente poder se basear ou ter lições dos diferentes países sobre a maneira que poderíamos utilizar para cuidar das pessoas. Claro que uma das coisas mais importantes, me parece, é que haja menor informalidade. A informalidade é muito grande, né, no Brasil. As cuidadoras no Brasil são, segundo os dados do último censo do IBGE, que infelizmente é de 2010, ela mostrava que as cuidadoras, só 27% das cuidadoras têm direitos do trabalho, têm direitos sociais, isto é, apenas 27% das cuidadoras tinham, no último censo do IBGE, tinham eram registradas, tinham registro em carteira e, portanto, beneficiavam de direitos sociais. Todas as outras, né, quer dizer, mais de 70% não eram registradas em carteira, eram informais e, portanto, não tinham direitos. Então, acho que uma das coisas importantes mesmo que em termos assim de aprendizado, de diferenças, é que haja maior informalidade, tanto para as empregadas domésticas, que também trabalham com cuidado, embora não sejam chamadas cuidadoras, elas muitas vezes fazem trabalho de cuidado de crianças e de idosos nas famílias em que elas são trabalhadoras domésticas, elas, tanto as cuidadoras quanto as empregadas domésticas, teriam que ter um nível de informalidade maior para poder haver uma menor, para haver maior igualdade, maior salário, melhores salários, melhores condições de trabalho e mais direitos sociais
e acho que o nível de informalidade diminuiu entre 2002 e 2014, mas aumentou de novo, e agora, claro que com a pandemia houve não só uma informalidade que aumentou, mas o próprio desemprego está sendo bastante grande nesse setor, tanto que o último semanário da ABET, da Revista da Associação Brasileira de Estudo do Trabalho, diz que, segundo os últimos dados da PNAD contínua, do IBGE, houve 1.200.000 empregadas domésticas que perderam o seu emprego em apenas 3 meses, entre março e junho desse ano, de 2020. Então, é uma coisa assim avassaladora, assustadora, né? Embora haja um grande número de empregadas domésticas no país, é o país do mundo onde há mais emprego doméstico remunerado, mas esse número de pessoas que ficaram desempregadas não só não tem mais direitos, como não tem mais salário e não tem mais como fazer com que as suas famílias possam continuar a existir, a se alimentar, etc. Então, acho que essas desigualdades têm que ser apontadas, e eu acho que, claro, que um sistema nacional integrado de cuidados como o do Chile deve ser analisado, estudado, etc., para ver, né, como é que se poderia implantar alguma coisa de próximo num país próximo do Uruguai, como é o caso do Brasil. Excelente, obrigado, Helena. E eu acho que essa experiência realmente tem de nos chamar a atenção. Muito obrigado, obrigado mesmo. O PAI hoje está com 48 equipes, 5.500 pessoas, e a gente realmente tem de reivindicar que isto seja uma política nacional do SUS. Tem que ser nacional. Dentro da assistência domiciliar do SUS. É uma modalidade de sistema de assistência domiciliar, não tem dúvida. Bom, porque o último dado que eu tinha era de 2017 e haviam 39 equipes. 48. Então, já aumentou. Aumentou. Muito bom. Muito bom, tem aumentado, é a nossa torcida, é o nosso esforço nesse sentido, de que cada vez cresça mais. Helena, eu também não posso deixar de registrar a nossa alegria em receber você conosco nesse canal, nesse episódio, e você tem contribuído muito na formação de muitos profissionais com essa discussão, com essa análise em relação aos cuidados. A minha pergunta, você já respondeu assim, a questão da desigualdade, mas eu queria que você agora desse um foco sobre a questão de gênero, né? Que mulheres são mais cuidadoras do que os homens, tanto na família como profissionalmente. E nós sabemos que gênero é uma construção social que define quais os papéis o masculino, o feminino vai ter naquela vida social. O OLI, que é onde que eu presido, a instituição que eu trabalho, forma cuidadores de idosos para o mercado de trabalho. E com quantos anos tenham passado, aumentou insignificativamente o número de homens formando-se para serem cuidadores, mas a gente ainda tem um percentual de mais de 95% de trabalhadoras, que tem, além de ser uma questão de gênero, é uma questão de lugar social, de onde que elas vêm, baixa renda, baixa escolaridade, a questão racial também tem sido muito presente nas trabalhadoras que são as nossas cuidadoras de idosas, essas que exercem o trabalho remunerado. Então, eu queria que você fizesse uma consideração sobre isso. Por que homens não cuidam tanto? Quando que a gente vai mudar isso? Ou isso não se mudará na vida social? Bom, eu também queria agradecer a Marília, porque também aprendi muito com ela, de há muito tempo para cá, desde que eu a conheci. Conheci pela Helena Watanabe, e acho que o OLI é uma instituição muito importante, e sobretudo em termos de formação de cuidadores. Acho que tem muito a aprender com o que vocês têm feito
nessa instituição e atualmente eu tenho o meu projeto é de estudar instituição de formação de cuidadoras. Eu tinha já um centro de formação de cuidadoras no Japão, ao qual devia ficar 2 semanas no mês de abril desse ano. A viagem foi cancelada, o centro me receberia, mas a Air France cortou a ponte com o Japão e não pude ir, e agora tentei fazer a transferência para novembro, não vai ser possível, então certamente essa triângulo de estudo de formação na França, no Brasil e no Japão acaba sendo protelado, inclusive porque é formação de cuidadoras que depois vão cuidar de pessoas idosas, e no Japão a pandemia também está bastante grande, tem aumentado o número de casos de contaminação, então não é realmente o momento de fazer pesquisa com cuidadoras que depois vão cuidar dos velhinhos japoneses. Posso dizer a mesma coisa na instituição de formação, que eu devia fazer entrevistas aqui na França, porque também são cuidadoras que vão cuidar de pessoas idosas. E no Brasil, eu comecei a fazer essa pesquisa já no ano passado, antes da pandemia, na Fiocruz, com o Daniel Grossman, e gostaria muito de assistir às sessões do Oli, do qual já ouvi, e da própria Marília, uma apresentação muito interessante do que ela é e do que, em que consiste a formação. Sobre a questão do gênero, que é central na minha análise, é interessante que os homens não consideram que esse trabalho de cuidado seja um trabalho masculino, que o cuidar sempre foi algo naturalizado como sendo feminino, e ele relacionado com a mãe, com a relação entre mãe e filho, com a maternidade, etc. Mas, como diz Marília, o gênero é socialmente construído, e há uma construção social do cuidado como sendo feminino, e isso pode mudar segundo a sociedade, segundo as práticas sociais, e tanto que no Japão esse Michia Takahashi, de que falou o Sérgio Pascoal, ele era diretor de uma IUP do Japão que chama Morinokomichi, pequena ruazinha do bosque, e ele fica num bosque, no meio de uma floresta. Essa instituição tinha 40% de homens cuidadores. Eles eram cuidadores homens e diziam que eles podiam perfeitamente fazer o trabalho que as mulheres faziam, e era uma questão mais de aprendizado, e eles tinham feito escolas de cuidadores e tinham prática, experiência, sobretudo, com a família, com os avós que eles cuidaram, etc. E eu acho que o problema é que no trabalho doméstico gratuito, não remunerado, são as mulheres que cuidam sempre, e os homens se consideram não responsáveis do cuidado de crianças, de cuidado de idosos, etc., dentro da família. Então, ainda hoje, como diz a Marília, os cuidadores são em número insignificante, embora tenham aumentado. O que eu notei na minha pesquisa, que eu desenvolvo com a Nádia Araújo Guimarães na USP, é que há uma dupla tendência contraditória dos homens. De um lado, a gente verificou que há homens escolarizados, com boa formação, falando línguas como inglês, espanhol, etc., que estão procurando, estando desempregados e com experiências de desemprego relativamente importantes, uma saída
no campo do cuidado. Então, eles vão fazer cursos para serem cuidadores, e existe um nicho de famílias que são ricas e que, mesmo com a crise econômica, não tem problema para contratar cuidador por 4.000, 5.000 reais por mês, etc. Por quê? Porque elas já deixaram esse pecúlio para a velhice, para esse problema de quando tiverem que ser cuidados. E, portanto, existe um nicho de famílias com alto nível de renda que procuram cuidadores, e esses cuidadores mais qualificados, com escolaridade maior, falando línguas, etc., podem entrar e que vão procurar a sua instituição de formação. De outro lado, e é contraditório, e ao mesmo tempo é um movimento que é simultâneo, há cuidadores que trabalharam e estudaram para serem cuidadores e que cada vez mais eles estão se afastando do campo do cuidado por falta de oportunidades. Eles dizem que a oportunidade falta porque eles são homens e que há mais procura de mulheres do que de homens no campo do cuidado. Mas eles são o oposto do que eu descrevi. São pessoas que são de estratos familiares populares, de famílias pobres, com muito menos formação escolar, e que estão se afastando do campo de cuidado para irem para o campo da segurança de condomínios, segurança em bancos, etc., e continuam fazendo também cuidado de maneira como bico, mas não têm conseguido um trabalho permanente na área de cuidado. Então, eu acho que é interessante porque a gente vê esse duplo fenômeno e, nos dois casos, se trata de homens. Agora, é claro que isso ainda é muito insignificante em termos numéricos, os homens na área de cuidado. No Japão, há quase 40% de homens em instituições, mas quando você vê o cuidador domiciliar, não existe mais homens, quase não existe mais, existem muito mais mulheres do que homens. Por quê? Porque os cuidadores domiciliares fazem trabalho doméstico. Eles têm que cozinhar, tem que limpar o quarto do idoso, tem que arrumar as roupas do idoso, etc. Toda uma série de atividades domésticas que os homens não estão preparados para realizar no âmbito da sua formação na família. Então, acho que o fato de que existem poucos homens se deve à questão justamente do gênero, dessa construção social que faz com que as mulheres sejam consideradas as que estão mais adequadas para fazer o trabalho de cuidado, e isso tem que mudar, porque justamente, se todos somos vulneráveis e todos precisamos de cuidado, não há nenhuma razão para que só mulheres, pobres, negras, etc., estejam nesse campo do cuidado, deixando todas as outras atividades mais bem consideradas, mais valorizadas socialmente, melhores remuneradas para os homens. Então, certamente, há a necessidade de fazer com que o gênero do cuidado mude, né? Que passemos a ter um gênero do cuidado diferente a partir de agora. Eu acho que o gênero do cuidado é um bom título para um livro que eu e a Nádia Araújo Guimarães estamos fazendo para sair nesse ano ainda pela editora Atelier, que está querendo publicar as nossas considerações sobre o cuidado em português. Helena, que bom ouvir você, né, trazendo essas informações tão importantes, né, para nós. E eu queria terminar dizendo, eu me lembro quando você veio ao Brasil, acho que foi na época que o Sérgio falou, em 2012, você esteve comigo na Associação Saúde da Família, e a gente falou um pouco também sobre a questão do programa acompanhante de idosos. O pai, Sim. na época,
Eu estava coordenando 19 equipes, a gente tinha naquela época ainda só 22 equipes, né? 19 estavam sob minha coordenação, e eu tive uma experiência muito positiva nessa coordenação do programa Acompanhante de Idosos. Eu pude aprender bastante sobre essa questão do cuidado, né? E a importância que isso tem, e ao mesmo tempo a questão de que, assim, vocês já tocaram nesse assunto, por que a gente não tem dela uma política nacional, né? Uma política tão exitosa de reconhecimento, grande reconhecimento, tanto em termos de Ministério Público, em termos de secretarias, né, de gestores, a gente tem esse reconhecimento, mas principalmente o reconhecimento da população idosa, que tem um grande reconhecimento pelo programa, né? E também das equipes multidisciplinares. E aí, Helena, uma das questões muito importantes, né, que apareciam nesse período é de que o PAI é um programa caro, de que ele é muito caro. E isso não é verdade, né? Quando a gente faz a conta direitinho e vê, naquela época, eu não sei como é que está hoje, eu não estou mais no programa Acompanhante de Idosos, mas o PAI, naquela época, ele custava, né, para os cofres públicos em torno de um salário mínimo por idoso. Dava menos um pouco de um salário mínimo, né, que representaria hoje R$ 1.000. Na época era em torno de R$ 600. Né? Isso é muito pouco se a gente comparar, por exemplo, com uma instituição de longa permanência. E quantos idosos dentro do programa Acompanhante de Idosos estariam numa instituição de longa permanência se não fosse o programa? Certo? Então, além da gente ter o ganho social desse idoso poder permanecer na sua casa, poder permanecer na sua comunidade, não é? E dele ter um bem-estar maior, ele ainda está economizando em termos em termos econômicos e financeiros, né, para o governo, porque ele custa menos do que esse idoso ir para uma instituição. Então, é uma pena que a gente não tenha, né, esse programa como uma política nacional, né? Fica aqui um desafio nosso para que a gente possa ter isso em breve. E eu queria que você, então, fizesse suas considerações finais para a gente, então, terminar esse programa de hoje, te agradecendo mais uma vez pela sua presença. Eu lhe agradeço a entrevista que você me concedeu naquela época. Não te reconheci, porque nós mudamos de jeito, né? Com os anos, mas foi muito, muito, muito útil para mim ter aquela entrevista e ter uma ideia na época de como é que eram organizados por bairros, por setores, etc., esses diferentes grupos, né? E também naquela época a gente falou das discussões, fizemos discussões sobre a diferença entre a saúde da família, os ACS, né, esses grupos que o governo tinha realizado, construído, mas que não tinha esse foco no cuidado de idosos, porque os idosos eram cuidados como membro da família, né? A saúde da família era um programa que ia visitar toda a família, então os idosos faziam parte da família, enquanto parte da família eram cuidados, eram vistos pelos agentes, mas não havia um foco no idoso, como era o caso do programa de vocês, né? Então, me parece que, acho que não é uma consideração final, mas seria muito importante que houvesse realmente um movimento, alguma coisa que a gente pudesse realmente apoiar, né, ativamente todas as pessoas que conhecem esse programa, que sabem da importância que ele teve tanto para os idosos quanto para as próprias, né, instituições que realizaram esses grupos, e me parece que todo apoio seria assim bem-vindo, né? E acho que a gente deveria fazer o máximo para que houvesse um programa nacional que se tornasse um programa nacional, algo que, por enquanto, fica no nível
local e, como você disse, do ponto de vista financeiro, não é um ônus tão grande, sobretudo que não há políticas, né, públicas com investimento financeiro importante nessa área, e depois há políticas em relação a idosos que poderiam não ser exatamente como fazer, não seria exatamente como está sendo agora. Então, acho que é importante que essa política possa ser estimulada, possa ser apoiada. Eu apoiarei com todas as minhas forças e os colegas e amigos que a gente tem em volta de nós, né? Para que esse programa bem-sucedido possa fazer parte de um programa nacional brasileiro que honraria, né, as políticas públicas brasileiras. Obrigada. Helena, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar com você aqui, trazendo tantas informações e tão importantes. Então, agradeço a você, agradeço ao Sérgio, a Marília, a Ieda e a todos que estão nos assistindo. Né? Não esqueçam, como sempre, né, de compartilhar informações tão importantes. Então, compartilhe esse vídeo, curte aqui embaixo, né, dê a sua curtida e a gente espera vocês no próximo programa. Tá certo? Obrigado, obrigado, Helena. Um abraço para todos. Muito Obrigado, obrigada. Helena. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos, a todas. Tchau. Abração. Um abraço. Adiê.